Além dos cemitérios, a história de Gisele Ferreira. Sejam bem-vindos a mais uma história macabra. Prontos para mais um novo susto? Então, solta a vinheta. Indaiatuba, São Paulo. Bom, Gisele Ferreira era uma menina muito prodígio, né? Era uma menina que gostava muito de estudar, era uma menina que não perdia tempo com bobeiras, e era uma menina também que era uma mulher, né? Vamos dizer assim, já era uma mulher muito reservada, e ela era uma mulher que tinha sonhos e objetivos, era uma mulher muito direta, prática, sempre o que ela queria. Virginia, Gisele então também era uma mulher que era muito reservada, né? Não tinha muitos amigos, e sempre levava os seus estudos, os seus trabalhos, tudo que ela fazia muito a sério, né? Ela também não teve muitos namorados, ela teve muito poucos namorados, mas no entanto ela conheceu um homem que viraria sua cabeça de cabeça para baixo. Ela se perderia totalmente de paixão por ele, e esse homem destruiria sua vida. Mas antes de a gente chegar nesse ponto, primeiramente, vamos tentar então contar um pouco a história dessa mulher. Bom, Gisele nasceu em Indaiatuba, São Paulo, em 1978. E Gisele se formou primeiramente em gestão ambiental no ano de 2003. Depois ela começou a estudar advocacia, né? Estava fazendo um ano de advocacia. E ela também tinha pretensão também de estudar administração, né? Administração de empresas, né? O próximo curso que ela queria fazer. É uma mulher muito bem sucedida, né? Uma mulher muito inteligente também. E Gisele também estava pensando em fazer uma prova para se tornar agente de uma loja de roupas, né? Até pela formação que ela tem, né? Uma mulher muito inteligente. Então, um dos seus colegas resolveu dar essa oportunidade para ela também, né? E ela poder de repente também pagar a sua faculdade, a bolsa da sua faculdade. Então, no entanto, Gisele foi, fez a prova, passou tranquilamente, se tornou agente da loja. E Gisele então conheceu um rapaz, né? Com o passar de uns meses. No entanto, ela achou esse rapaz atraente, né? Conversou com ele, chegou até a tentar namorar com ele, mas acabou não dando certo. Gisele então continuou seguindo com a sua vida. E passou algum tempo, por ser uma mulher muito bonita e muito inteligente, ela logicamente que chamaria a atenção de qualquer homem, né? O fato de ser uma mulher muito prodígio, muito que transparecia a sua inteligência. Então, essa carisma, essa coisa que ela tinha, chamava a atenção de qualquer homem. Então, passou um tempo, ela conheceu um outro rapaz também, né? Como atendente, chegou, o rapaz começou a conversar com ela. E esse rapaz foi muito na persistência, né? Ficava tentando pedir o telefone, tanto Gisele relutava, não dava nada pra ele. Até que na base da insistência ela acabou cedendo, até que ela estava solteira também, então ela começou a conversar com esse rapaz. No entanto, ela começou a ver que era um cara muito carente, era um cara muito, ele gostava de ser um cara muito possessivo, ciumento, então ela resolveu terminar com ele. E tentou seguir sua vida novamente. E ela ia pra faculdade, estudava. Então havia um rapaz bonito, um rapaz com uma boa conversa, rodeado de mulheres, né? E ela ficou curiosa em saber como é que era esse rapaz, em tentar conhecer ele, né? E ela acabou descobrindo também que ele era da sua turma, né? E ela, muita vergonha, mas tentava sempre se aproximar dele. No entanto, a beleza dela foi reparada por Rafael, né? Rafael reparou sua beleza. Então Rafael, com suas artimanhas de sedutor e de um homem pegador, né, tentou se aproximar dela aos poucos.
e com muita facilidade, sem muita enrolação, sem muito tempo, começou aos poucos ganhar a sua confiança dela, né? Então, ele começava a piscar o olho, ela também piscava para ele sorria para ela, também sorria para ele. E então Gisele aos pouquinhos começou a se apaixonar por esse homem, né? Começou a se apaixonar por esse homem e começou a pensar nele com bastante frequência. No entanto, um dos amigos dele chamou ela para um canto e falou dos comportamentos mulherentos que ele tinha, né? E avisou ela que se ela continuasse a se envolver com ele, ela ia sofrer muito, porque ele é um homem muito mulherengo e não parava muito tempo com uma mulher. No entanto, a Gisele, ela ouviu o que ele falou, né? No entanto, pelas mães, pela boa conversa, pelo jeito sedutor do Rafael, ela não conseguia, talvez poderia até tentar, né, resistir eles e insistir até conquistar ela. Então, Gisele ouviu o que ele falou, no entanto, continuou na proximidade, né, com a conversa, com esse novo romance com o Rafael. E então, passou alguns tempos, Rafael chamou ela para sair e levou ela para a praça. Foi um dos melhores dias da vida de Gisele, né? Gisele saiu com ele, tomou sorvete, conversaram, se beijaram. No entanto, a Gisele começou a ver algumas coisas estranhas, né? Quando passava uma mulher bonita, Rafael piscava o olho, Rafael dava aquelas paqueradas, as mulheres também olhavam para ele, retribuíam. Então a Gisele começou a ficar um pouco preocupada e lembrou daquilo que seu amigo falava para ela, do que o amigo dele falou para ela. Então, a Gisele ficou um pouco no estado de alerta, né? No entanto, continuou o seu relacionamento com ele, né? Eles continuavam namorando, continuavam a sair bastante tempo. No entanto, a Gisele novamente marcou na praça de conta, acho que foi esse primeiro encontro, e ela viu que Rafael demorou muito, né, para chegar. Quando o Rafael chegou, ela percebeu que ele estava com cheiro de perfume de uma outra mulher. No entanto, ela não falou nada, né? Continuou com ele, toda fez ver ele, né? Ele explicou, falou que estava no trabalho e tinha se atrasado. E pediu perdão para ela. No entanto, às vezes ele falou que na cabeça sentiu aquele cheiro de perfume feminino muito forte, junto com o seu perfume dele, masculino. Então a Gisele começou a ficar um pouco preocupada, até porque a mulher é muito mais confiável que o homem, né? São muito mais exigentes que o homem. Mas enfim, Gisele não ficou interrogando, não ficou falando nada. E eles saíram e tiveram a noite, né, que ela queria ter, né? Saíram, se beijaram, acabaram até tendo a sua primeira vez, né, como namorados. E Gisele estava na nuvem, né? Na nuvem, apaixonada por ele. No entanto, ela, quando estava na cama com ele, começou a ver mensagem, ligação de telefone. E ela olhou rapidamente assim no WhatsApp e viu que tinha uma mensagem de uma mulher, né? Uma mulher, André, e ela perguntou o que era. E na consolada chegou e falou que ela só colega de trabalho, que tinha umas questões de trabalho pendentes para poder resolver. Explicou e contornou a situação com ela. Então Gisele pegou, então fingiu, né, que ele era lá demais e tentou dar prosseguidade, né. Quando foi passando alguns dias, eles se marcaram para se encontrar no shopping, só que Rafael chegou mais cedo nesse shopping. E quando a Gisele chegou, Gisele viu ele com outra mulher, se beijando, se agarrando muito forte, que chamava a atenção de muita gente que passava no shopping. Gisele ficou irritada e foi com tudo pra cima de Rafael. Começou a bater nele, puxou seu cabelo, começou a socar ele, começou a arranhar ele. No entanto, ele tentou explicar, disse que não era nada disso que estava acontecendo, que ela estava vendo. No entanto, ela não acreditou. Ele pegou, saiu transtornada dali e queria terminar com ele, disse ameaçar terminar e tudo. No entanto, o Rafael começou a pedir perdão, disse que acabou acontecendo, tentou controlar a situação. Gisele ficou muitos dias sem falar com ele. No entanto, Gisele começou a sentir saudade dessa conversa, da sua companhia agradável, do seu jeito sedutor, né, das coisas que ele fazia na cama com ela. Ela começou a sentir saudade de tudo que ele, né, da sua companhia. Então, a Gisele, após pouquinho, começou a ceder, né, o pedido de perdão de Rafael. Já foi cedendo, até que a Gisele, então, acabou novamente retando com o Rafael. Eles voltaram a sair novamente juntos, e então a Gisele novamente voltou a ficar nas nuvens, né, já fazendo novos planos com eles, né. Mas, no entanto, o Rafael não tinha, né, que plano de compromisso muito sério com a Gisele. Rafael só queria mesmo passar tempo com ela, poderia até gostar dela, mas ele também gostava, né, das suas conquistas que ele tinha com as mulheres, né, a sua forma de pegador, e ele não queria perder isso para ficar só apenas com uma mulher, né. Então foi passando alguns dias até então que
Gisele, quando estava com a Rafael deitada, o Rafael foi tomar banho e veio uma ligação de uma mulher, ela atendeu o telefone. Então essa mulher desesperadamente disse: oi amor, eu tô com saudade de você, não aguento mais, eu quero que você venha aqui me ver agora. Estou morrendo de saudade de você. Gisele não falou nada no telefone, pegou a presa e desligou. Quando o Rafael saiu do banheiro, Gisele começou a interrogar e disse: de quem é a voz dessa mulher? Por que você tá falando? Por que ela tá falando que tá com saudade de você? Diz que não aguenta mais para tanto pensa em você. Rafael começou a suar frio. Então Rafael disse que tentou contornar a situação, né? Rafael disse que foi o marido dele, que foi antes de conhecer ela e que era uma mulher maluca, possessiva, ciumenta. Então, aos pouquinhos foi contornando a situação com a Gisele e a Gisele então aceitou, né? Então a Gisele voltou a seguir sua vida normalmente no seu trabalho, na sua faculdade. Então um dos seus amigos chegou e alertou Gisele que ele estava com uma outra mulher e que ele estava em um hotel com essa mulher. Então Gisele saiu do seu trabalho desesperadamente e foi atrás dele nesse tal desse hotel. E quando ela chegou lá, começou a perguntar de tal de Rafael, tal o nome dele. No entanto, o pessoal as recepcionistas não estavam falando. Então ela antecipou, foi esperto, ficou esperando na frente do motel, na entrada. Quando ela viu sair um dos carros, era o carro de Rafael. Quando ela viu o carro de Rafael bem fechado com o vidro escuro, ela estava desconfiada, pulou para cima do carro e ficou na frente do carro. Quando o Rafael saiu, ela entrou rapidamente no carro e viu que estava com outra mulher. Ela começou a ligar nessa mulher, começou a brigar com essa mulher, que ela partiu com tudo para cima de Rafael. E novamente terminou seu relacionamento com ele. Gisele ficou muito bolada com o Rafael e não quis nada dele. Tentou apagar as fotos, tentou apagar essas músicas, né, música que era considerada deles, né, romântica deles. E tentou tudo, se desapegar dele o máximo, mas no entanto, ela podia até fazer as coisas externamente, mas internamente somente sempre estava voltada para ele. Ela sempre pensava nele, sempre via aquele homem viril, aquele homem sedutor, aquele homem romântico que ela se apaixonou. Então foi passando muito tempo, Gisele novamente não aguentou, santa saudade, entrou em contato com ele novamente. E Rafael novamente relatou junto com ela o namoro. Então eles voltaram a fazer planos novos, quer dizer, a Gisele voltou a fazer planos, né? Enquanto o Rafael estava aqui na sua vida com outras mulheres. Então a Gisele começou a fazer novos planos, dessa vez de casar com o Rafael, né? E ela começou a criar muita expectativa, achando que ela pudesse mudar esse jeito mulherengo dele. No entanto, a gente sabe que isso não iria acontecer, né? Então no ano de 2005, Gisele então começou a fazer muitos planos e Gisele então começou a pensar em muitas coisas mesmo, muitos momentos juntos, momentos românticos, até fazer viagens com ele, né? Já estava no seu terceiro ano de faculdade, né, de administração, e ela dessa vez pegou ele em cima de uma colega de que até é uma vez considerada sua colega e sua amiga, né? E essa sua amiga não resistiu ao charme de Rafael, acabou transando com ele. Então começou a se tornar uma fofocaiada até que chegou no vídeo de Gisele. Ele ficou muito bolado com Rafael e Rafael novamente disse que a seduziu. E então Gisele terminou a amizade com essa sua colega de turma. Então foi passando um tempo, novamente passou alguns dias, eles marcaram na praça, que foi o primeiro encontro deles, né? Que foi o primeiro beijo, né? Aquela coisa e tal. Só que quando Gisele chegou, Rafael já estava com outra mulher, beijando, se agarrando novamente. Gisele dessa vez perdeu a cabeça, pulou para cima de Rafael, tentou arranhar, tentou bater, agredir ele, depois tentou agredir a mulher também. E Gisele dessa vez terminou. Então Rafael dessa vez então retrucou, né? Ela chamou ele de galinha, safado. E então ele retrucou, disse que era apenas um troféu para ele, que foi só uma conquista fácil, um passatempo rápido dela, e que ele perdeu a emoção rápido com ela, e que ele estava afim de novas emoções. Então Gisele ficou arrasada, começou a chorar muito. Aí ele pegou seu carro, arranhou o carro dele, furou o pneu do carro dele e pegou e meteu o pé. Gisele então chegou na sua casa e começou a ficar só pensando no Rafael, assim, tanto que ela pensava nele, ela sentia muita dor de cabeça, tomava remédio, começou a tomar antidepressivo, começou a ir em psicólogo, psiquiatra. Então Gisele tentou botar seu orgulho dessa vez acima da sua paixão, né? Tentou botar seu orgulho acima da sua paixão. E então Gisele tentava evitar de pensar no máximo em Rafael, tentava o máximo que ela podia,
né? Mas não adiantava, ela o tempo todo pensando em Rafael. Fora que eles estavam na mesma turma, no seu curso de administração. E toda vez que ela estava lá, ela via ele dando cima de outras mulheres, que deixava ela arrasada, né? Zé então resolveu trancar essa faculdade, e não foi só isso, ela começou a ir muito mal também como gerente de loja. E foi passando alguns dias, um dos seus superiores viu que ela estava muito mal e resolveu demitir ela, né? Ela acabou sendo demitida, o que foi só piorando a situação. Gisele foi cada vez piorando emocionalmente. Então Gisele pegou as coisas, foi mandada embora, voltou lá pra sua casa. E Gisele só pensava em Rafael, o tempo todo pensando em Rafael, ela sonhando com Rafael, ela visualizando novamente voltando com ele. Ela chegou até a pensar em ligar para ele, mas ela estava esperando que ele novamente voltasse a entrar em contato com ela, sendo que ela viu que isso não ia acontecer, né? Então Gisele começou a ouvir músicas depressivas, começou a se interessar pelo goticismo, né? Gisele começou a se interessar pelo goticismo, era loura, pintou o cabelo de preto e começou a botar roupa preta, né? Ela começou a se vestir de preto. Então Gisele, ela começou a ouvir músicas góticas, começou a ouvir rock gótico, tentar fazer aquela maquiagem gótica pesada, deixou, né, esse cabelo crescer também. E Gisele também se perdeu nesse sentido na sua alimentação física, né? Se alimentava muito mal, ela emocionalmente cada vez mal estava pior com essas músicas depressivas, pensando em Rafael o tempo todo, se mentalizando com Rafael. E então sua vida foi só depois de mal pior, as coisas foram só piorando, até que Gisele entrou em depressão profunda. Gisele só pensava em Rafael, o tempo todo pensando em Rafael, o tempo todo sonhando com Rafael, o tempo todo era Rafael na mente dela, né? Até então que Gisele ligou e por um número do Rafael, e quem atendeu foi uma mulher. Gisele pegou então, desligou o telefone rapidamente e ficou arrasada, né? Começou a chorar muito, chorar, não conseguia assim viver a vida dela, né? Porque ela o tempo todo pensando em Rafael, ela se apegou muito nele. E então Gisele foi passando alguns dias e resolveu monitorar Rafael. Ela estava em rede social, Facebook, fez um perfil fake, porque foi uma mulher, começou a conversar com ele e ele pegou adicionou ela. Então ela via ele com outras mulheres, né? Tirando foto em balada, casa de festa, na faculdade, sempre com uma mulher nova. Gisele então ficou cada vez pior, e essa depressão foi só aumentando, até que Gisele só ficava na cama, só bebendo bebida alcoólica, não se alimentava direito. Até então que a Gisele encontrou uma saída para o seu problema, que foi o suicídio. Mas ela então pegou e ficou pensando nisso 3 dias, 3 noites, até então que ela pudesse tomar uma decisão concreta se iria se matar ou não, né, para acabar com essa depressão uma vez por todas, né, a sua desilusão amorosa na qual tinha causado. Então Gisele pegou, né, e pensou nisso 3 dias, 3 noites consecutivamente direto, até então que ela tomou a decisão de tirar sua vida. No entanto, ela tomou o perfil da Rafael, pegou uma foto dele, né, e ficava olhando pra foto dele e pensando realmente ver ele. Então Gisele pegou, né, botou na sua roupa preta, começou a ouvir essas músicas pela última vez, né, depressivas. Então ela resolveu, Dark Circle, que é uma das suas bandas favoritas. Então ela resolveu, então, por fim, saber a sua vida. Só que quando Gisele foi cometer seu suicídio, ela não foi cometer em qualquer lugar, né? Ela resolveu cometer no cemitério, né, obviamente. Então ela foi pro cemitério da capital da cidade e chegou lá, né, esperou madrugada, quando deu umas 3 e pouca da manhã, Gisele então começou a cortar seus pulsos e começou a ver fotos na mala, começou a tomar então uma garrafa de cachaça e começou a ficar muito bêbada. Então ela começou a amaldiçoar Rafael, amaldiçoou muito Rafael, na qual ela falou que não teria paz, não teria sossego, e que ela iria causar esse mesmo sofrimento que ele causou para ela de alguma forma. Então Gisele pegou, começou a cortar seus pulsos e seu pescoço, e começou a engajar com a bebida alcoólica até então que ela chegou ao óbito. Sua família, quando descobriu sua morte, ficou arrasada, triste, chorando. E viram o bilhete no qual falava sobre Rafael, que foi o homem da sua vida, que era um homem que ela amava muito. Então a família de Gisele tentou entrar em contato com o Rafael, conseguiu, no entanto o Rafael não deu a mínima, né? O que aconteceu? O Rafael novamente continuou vivendo sua vida normalmente, fazendo faculdade, dando auxílio de mulher e trabalhar, né? Então, como foi passando o tempo, o espírito de Gisele resolveu atormentar Rafael.
O espírito de Zero pode separar ela de noite, começava a chamar, começava a aparecer com uma aparência bem macabra para ele, chamando, arranhando ele, deixando ele tudo arranhado. A Fel acordava toda vez assustada, suando cada fio. Toda vez que Gisele via com ele com outra mulher, derrubava ele no meio da rua, ou então às vezes fazia ele esticar fio para que ele pudesse sentir sua presença. Até então que Rafael começou a ficar muito perturbado mentalmente. E aos poucos ele começou a perder esse poder de sedução que ele tinha com as mulheres. E começou a pensar muito em Gisele. Rafael começou a pensar tanto em Gisele, todo o sofrimento que ele causou para ela. Até então que Rafael então começou a se sentir muito arrependido, foi no seu túmulo. Ele chegou lá, tentou pedir perdão. Mas quando ele tentou pedir perdão, o espírito de Gisele veio e deu um tapa com muita força no seu rosto e jogou ele com muita força no chão. Ele começou a orar e saiu correndo no cemitério. Ele tentou nunca mais pôr os pés lá. Rafael tentou viver sua vida, mas não estava conseguindo viver sua vida normalmente, como ele achou que ele poderia conseguir. E até então que um dia, ele estava tentando atravessar a rua e viu um caminhoneiro dirigindo em alta velocidade com o espírito de Gisele o possuiu. Esse caminhoneiro, ele perdeu todos os seus sentidos, e o caminhoneiro passou com toda a força por cima de Rafael e o matou. Bom, Rafael acabou morrendo, né, pelo espírito de Gisele. O espírito de Gisele causou a sua morte. Mas e você? Você acredita nessa história ou não? Bom, dizem que nessa cidade de Aldaia, Gaiatuba, o espírito dela fica vagando nesse cemitério. Mas será que é verdade ou é mentira? Será que é apenas uma lenda urbana? E você, acredita ou não? E que o espírito dela fica indo atrás de homens mulherentos que causam dor, sofrimento para muitas mulheres. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa história. Eu desejo a vocês uma boa noite e uma boa sorte. E até a nossa próxima história, pessoal.